Olá, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o filme South Pacific, Ao Sul do Pacífico, de 1958, do diretor Joshua Logan, e que é baseado em um musical de mesmo nome, que estreou na Broadway em 1949. Esse filme vai falar sobre duas histórias de amor que se passam em uma ilha no sul do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. E daí veio então o meu interesse pelo filme. Eu não sou muito chegada em musicais, tá? Não é a minha preferência, mas quando eu vi essa temática da Segunda Guerra, uma coisa mais histórica, eu fiquei interessada. E também a forma com que esse filme chegou para mim, porque eu estava assistindo a um outro filme, aquele tal do filme australiano que eu já mencionei em outro vídeo, que na verdade é aquele A Vingança Está na Moda. Depois eu vou falar muito sobre ele em outra ocasião, né, em outro vídeo. Mas nesse filme ele teve tanta referência que tá difícil para eu chegar nele, que eu tenho que falar de praticamente todas as referências primeiro. Então, uma dessas referências foi justamente esse filme. Na época nem era filme ainda, era apenas um musical, né? Não tinha virado filme, porque a história do filme a Vingança Está na Moda se passa em 1951. Então tinha acabado de estrear realmente o musical South Pacific. E uma outra coisa que me atraiu foi que era algo muito parecido com o episódio de Pearl Harbor. Eu já falei em outra ocasião aqui, em outros vídeos, que essa história de Pearl Harbor foi o que me fez iniciar todo esse projeto de blog, de canal, de falar de história, porque não tem nada a ver com a minha vida, né? Não tem nada a ver com a minha profissão, sou engenheira. Então, eu nunca tive nenhuma pretensão, apenas gostava de assistir filmes históricos e de ficção científica, mas até aí como entretenimento apenas, né? Até que um dia, eu vou contar brevemente, né? Eu tive um sonho com esse episódio de Pearl Harbor. Nunca tinha me interessado, nunca tinha nem acho que assistido ao filme. E por causa do sonho, eu resolvi assistir ao filme naquele mesmo dia, e era justamente o dia que tinha acontecido o ataque, né, a Pearl Harbor. Então, nesse mesmo dia eu resolvi começar a escrever o blog, que foi a minha primeira postagem, foi sobre esse episódio. E o que era o contexto ali de Pearl Harbor? Era justamente os militares, né, da marinha ali americana, que estavam nessa base, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, mas estavam ali se preparando, protegendo seus ativos, né, militares, e deslocaram toda a sua seus navios e seus militares ali mais jovens para essa ilha de Pearl Harbor, achando que lá eles estariam mais protegidos. E junto com os marinheiros sempre vai também um grupo de enfermeiras. Então ali fica naquela ilha paradisíaca, né? Com Pearl Harbor fica no Havaí, né? E até que houve então o fatídico ataque. E a história desse filme, South Pacific, tem um contexto ali, um cenário muito parecido, porque após o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra, né? Isso foi em 1941, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados e começam a espalhar bases navais, ali, bases militares em pontos estratégicos. Uma dessas bases foi justamente no cenário que é o ambiente aqui desse filme, que foi numa ilha no arquipélago das Novas Hébridas. Elas ficam ali próximo à costa leste da Austrália. E esse arquipélago, ele era uma colônia dividida entre França e Inglaterra, então era uma colônia franco-britânica. E eram diversas ilhas, algumas delas ocupadas ali pelos japoneses, e então os Estados Unidos decidem montar uma base militar ali na ilha de Espírito Santo. Porque ali poderia tanto servir como base, né, para os aviões, ali para os navios, como também eles conseguiriam monitorar mais de perto a atividade japonesa, né? Então, dos militares do Japão ali,
Então eles montaram essa base. Então ali o contexto é muito parecido com Pearl Harbor, né? Ficam aqueles militares muito jovens ali na flor da idade, com toda aquela ânsia, né, por viver, por realizar as coisas, e também as enfermeiras, os grupos de enfermeiras. A nossa personagem principal justamente vai ser uma dessas enfermeiras, que é a Nellie. A Nellie é uma moça muito jovem, otimista e sonhadora. E ela vem de uma cidadezinha bem do interior dos Estados Unidos. Ela gosta de enfatizar isso, que é uma cidade assim com aquele pensamento bem... Estamos falando aqui da década de 40. Então, tudo era outro mundo, né? Era outra visão de mundo, e ainda por cima, alguém que vem lá do interior dos Estados Unidos vem com preconceitos muito enraizados. Então, toda essa obra, né, o musical e o filme, vão falar sobre preconceitos, sobre tabus, principalmente sobre relações, casamentos entre pessoas de culturas diferentes, culturas, etnias e tudo mais. Além da história da Nellie, nós vamos ter ainda uma outra história que vai correr em paralelo, que é a do tenente Joseph Cable. Ele vem para essa ilha, a base dele oficial não é dessa ilha, tá? Desse local, e sim de outro. Ele é um militar superior, tá? Ele é muito experiente. Então ele vem para uma missão muito difícil, que seria o quê? Ele precisaria se instalar numa das ilhas dominadas pelo Japão, ficar lá escondido para poder passar informações de inteligência para os americanos. Só que era uma missão ali quase que fadada ao fracasso, né? Porque é realmente muito perigosa. Mas ele veio disposto, ele se voluntariou para essa missão. Só que ele precisaria da ajuda de uma pessoa local que conhecesse bem aquela ilha, né? Que tivesse conhecidos ali, conhecesse a geografia, para saber o ponto ideal para ele poder se estabelecer, né? Se esconder e montar ali seu esconderijo. Que seria então um francês que já estava na ilha há muito tempo. Ele era dono de uma plantation na ilha, né? Ele era um agricultor ali. Um francês mais velho, muito charmoso, por quem a Nellie vai se apaixonar. Então já temos aí o primeiro par romântico, que é a Nellie e esse francês, natural da ilha. Natural da ilha não, ele é morador da ilha, né, há muito tempo. E temos o tenente, que vai ser seduzido por uma ilha mística que fica ali, uma dessas ilhas do arquipélago, que é a ilha de Bali Hai. Existe ali na ilha uma comerciante vietnamita que vai falar sobre essa ilha, o quanto ela é misteriosa. Ali são feitos rituais religiosos. E ela fala então que quem vai para essa ilha não consegue mais sair de lá, né, tirar a cabeça de lá, porque fica realmente apaixonado, encantado. Então ele fica com aquela coisa da ilha na cabeça e vai até lá. Quando ele vai, está vendo ali realmente um ritual. Aqui a gente vê muitos estereótipos, né? O pessoal chegando ali na ilha e todo mundo lá dançando, né? Aquelas danças lá da Indonésia, aquela região. Mas ali realmente está havendo uma cerimônia religiosa e o tenente Cable, então, ele vem a conhecer a filha da Bloody Mary, que é a Liat. A Liat é uma moça belíssima, muito jovem, muito jovem, e que meio que a Bloody Mary empurra essa moça para esse tenente. Uma coisa assim que nos dias de hoje nos deixariam extremamente chocados, né? Então, já é uma coisa assim que não desceu muito bem, tá? Mas enfim, é a história do filme, e o tenente vai então começar um romance com essa moça, sendo que ele vem da Filadélfia e tinha deixado uma namorada loira de olhos azuis, segundo eles deixam bem claro, tá? E ele tinha deixado essa namorada lá, ele, né, sente saudade do que é voltar para ela, porém ele conhece a Liat e também se apaixona por ela.
e tem ali um caso de amor com ela, muito intenso, tá? Uma coisa assim, muito sedutora mesmo. Mas depois a Bloody Mary fica forçando com que ele se case com ela, e ele não passa nem pela cabeça dele se casar com a moça. Isso para ele é inadmissível, apesar dele estar desenvolvendo um sentimento realmente por ela, mas é inadmissível ele se casar com alguém de uma cultura diferente, de uma etnia diferente, né, nesse caso. Já do lado da Nelly, ela vai conhecendo melhor, tá, o francês, o Émile Debec, vai sabendo mais sobre o passado dele, porque ali, como por se tratar de uma colônia francesa, as pessoas que, muito afastada, né, as pessoas que vão para lá para povoar aquela colônia, geralmente são pessoas fugitivas, né, de seus lugares de origem. E é o caso dele. Ele estava ali porque no passado, na França, ele tinha cometido um assassinato, segundo ele, em legítima defesa e tudo mais. Ele dá toda a explicação para ela, e ela aceita aquela explicação, tudo, acredita nele e segue o relacionamento. Quando depois ele já pediu ela em casamento e tudo, ela descobre que ele tem 2 filhos, que ele não tinha falado esse pequeno detalhe para ela. Esses 2 filhos de uma moça polinésia que ele havia conhecido no passado. E essa moça tinha falecido, ele era viúvo, então, dessa moça asiática, né? Então ele tem seus dois filhos, crianças ainda, e ela fica extremamente chocada. Também é algo que ela não pode admitir, com toda a bagagem dela que eu falei, de lá do interior dos Estados Unidos, da década de 40, para ela é inconcebível ele ter se juntado, né, se casado, se relacionado com uma mulher de outra cultura. E aí é que então vem o cerne do filme, porque olha só, ela aceita que ele tenha matado uma pessoa no passado, mas não aceita que ele tenha se casado com uma mulher asiática. É uma coisa assim, um total absurdo, né? Para a gente de hoje em dia, assim, para nossa mentalidade de hoje em dia, porque esses filmes antigos, né, o que eu gosto neles é que eles refletem o espírito do tempo, do seu tempo, né? E naquele momento tudo isso era um grande, enorme tabu. Tanto que tem uma música, uma das canções mais belas, né? A trilha sonora toda desse filme é belíssima, mas tem uma música que ela se chama You've Got to Be Carefully Tough, que a letra dela é muito impactante. E quem vai cantar, né? Quem vai cantar essa música é o próprio tenente Cable. E essa música fala sobre, então, como o preconceito é ensinado para as pessoas desde a mais tenra infância. Há até um certo debate entre ele e a Nelly, quando eles juntos ali vão chorar as mágoas, né, dos seus corações partidos, pela não aceitação, né, de quem é o próximo ali, de quem é o outro. Eles vão ter um debate sobre se esse preconceito que está dentro do coração deles, se ele vem já de nascença, que é a opinião da Nelly. Ela acha que a gente já nasce com esse preconceito, e o Joe vai falar que não, que a gente é ensinado a temer e a odiar desde muito novo, né? Desde de criança, que então é a letra dessa música, You've Got to Be Carefully Tough. Você tem que ser cuidadosamente ensinado, né? Então é uma música assim muito bonita, impactante mesmo. Ela foi, na época que ela foi lançada, foi um grande absurdo, porque como assim estimular casamento entre pessoas de culturas diferentes? E, nossa, foi muito mal recebida, né? Mas, como eu disse, era o tabu e o preconceito daquela época, que para hoje em dia, né, 2025, isso foi muito, muito, muito amenizado, mas não está totalmente eliminado, né? Ainda existe algum tipo de preconceito, aliás, muito ainda, só que nada se compara ao que era naquela época, né? Bom, ali então, quando os militares convidam o Debec para participar daquela missão,
né, naquela ilha dos japoneses, ele está apaixonado pela Nelly, ele tem toda a sua vida, está feliz da vida, ele não faz sentido ele correr um risco tão grande como esse, né? Então ele recusa a missão, ele tem essa opção, né? Ele não é militar, ele é um local ali que está sendo convidado a participar daquela missão, ele recusa. Mas depois do coração partido, de todos eles ali, né? Tanto o Joey como o DeBeck, né, o Emily DeBeck, resolvem então continuar com a missão. Eles resolvem ir para essa ilha. Eles vão contar com a ajuda de um outro militar, que na verdade ele não é somente um militar, ele é um CB. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Mas o Luther Bills, ele é um alívio cômico ali, ele é um personagem aquele bem canastrão e engraçado, e ele vai então proporcionar ali uma distração para os japoneses, tá? Vai fazer um voo ali que vai distrair a atenção dos japoneses para que então os dois ali consigam acessar a ilha e se estabelecerem num ponto e começam então a missão, né? Passar informações ali de inteligência para os militares americanos. Eles contam ali com conhecidos, tá, do Emile, da ilha, são nativos da ilha que ajudam eles, né? Mas em um determinado momento eles são descobertos, eles precisam sair às pressas da ilha e novamente com a ajuda do Luther Bills, eles vão fazer esse plano de fuga, tá? Voltar para a ilha deles. Só que antes disso, o Joey, quando estava lá naquela pressão, né, daquela ilha, naquela missão, ele resolve ficar com a Liat. Ele vai seguir seu coração e vai enfrentar todos esses preconceitos dele, né, e das pessoas, e vai assumir seu relacionamento com a Liat. Ele estava decidido a isso. E, ao mesmo tempo, lá na base, também a Nelly é a mesma coisa. Quando ela vê e descobre, né, que o Emily está em perigo, correndo risco de vida, que assumiu essa missão, né, que está sendo tido como um herói, ela também resolve passar por cima dos seus preconceitos e decide então ficar na ilha cuidando dos filhos dele até ele retornar, né, até não sabia o que iria acontecer, né, mas começa a cuidar dos filhos dele então. E aí naquele plano de fuga, né, eles no momento deles retornarem, o Joe Cable é atingido por uma mina e vem a falecer lá na ilha. Já o Emile DeBeck consegue retornar e encontrar a Nelly. Então tem esse final trágico aí para o casal formado pelo Joe Cable e pela Liat, e tem esse final feliz para a Nelly e para o Emile DeBeck. Esse filme é baseado no livro chamado Tales of South Pacific, Contos, né, do Pacífico Sul, do James Michener, e que foi vencedor do prêmio Pulitzer. Ele reúne algumas anedotas e histórias curtas do que acontecia ali naquele momento, tá? Porque algumas pessoas, até mesmo que se alistavam, né, nem todas elas eram aptas para seguir como militares, né? E algumas tinham essa missão de seguir, mas não para lutar, e sim para fazer registros. Então ele foi um deles. Se eu não me engano, ele foi declarado inapto por conta da religião. Olha que interessante, ele era daquela religião Quaker. Sabe aquela aveia Quaker, que tem aquele senhorzinho, tipo um padre, né, na embalagem? Então, era uma religião protestante e, se eu não me engano, os participantes dessa religião não podiam seguir para a guerra. Só que ele era um desses casos, tá? Ele era praticante dessa religião, só que ele foi como uma pessoa para registrar tudo que ele estava vendo, tipo repórter ali, e reuniu, ele escreveu muitos e muitos livros, e então essas histórias do filme e do barra musical, né, são baseadas em algumas desses contos, dessas histórias que ele reuniu
nesse livro. Então ele foi para lá para fazer esse registro entre 1900, eu acredito que seja no finalzinho da guerra, tá? Porque acho que foi publicado em 1946, 47, então ele deve ter coletado essas histórias já em 1945, por aí, tá? Não está bem especificado, assim como também não está especificada precisamente, né, o ano em que se passa a história desse filme. Ele próprio, esse autor, acabou se casando com uma asiática, então muito do que está ali é autobiográfico, né? Ele contava coisas que ele via acontecer, né, no seu entorno, mas inclusive com ele mesmo, né? Outra coisa interessante que eu acabei descobrindo, né, quando eu estava estudando para fazer esse vídeo, é sobre os cibis, esse tipo de militar especial. Eles são tanto militares que podem lutar, como são construtores. Então eles vêm da sigla de CB, né, de Construction Battalions, é uma unidade da Marinha, que são as pessoas que constroem as bases ali, né, toda a infraestrutura para as bases. Então esse personagem que eu falei que era um alívio cômico do filme, o Luther Bills, ele realmente é muito engraçado, ele era então um cibi. E os cibis, eles têm o lema, bom, eles tanto podem lutar como construir, e o lema deles é We build, we fight. Nós construímos, nós lutamos. Eu achei bem interessante, tem até um outro filme, eu acho que até que tem mais filmes, tá? Que falam sobre os cibis, mas tem um especificamente que eu já coloquei na minha listinha também para falar sobre ele. A postagem sobre o filme está aqui no meu blog, tá? filmeshistóricos.blogspot.com. Eu coloquei lá tudo que eu tô falando aqui tá lá resumido. Eu achei bem interessante porque, além do contexto da Segunda Guerra Mundial, traz essa questão dos tabus, né, de romper essas fronteiras do preconceito, das fronteiras para o amor, né? Então eu achei realmente muito bonito. O filme é muito romântico, né? A própria Nelly é uma moça muito romântica. Depois houve uma outra regravação em 2001 com a Glenn Close no papel da Nelly. Eu assisti também, tá? Os dois filmes, esse tanto de 1958 como de 2001, estão disponíveis no YouTube. O primeiro tá com uma qualidade melhor, mas o segundo, com um pouquinho de boa vontade, colocando as legendas ali, também se consegue assistir. Mas esse segundo, com a Glenn Close, ele já está numa ambientação mais atualizada, tá? Assim, figurino, uma série de coisas que estão mais atuais. Porém, eu não achei que ela convenceu muito no papel da Nelly, porque a Nelly é uma moça muito jovem e sonhadora, aquela coisa romântica. A Glenn, né, tirando qualquer traço de etarismo aqui, mas a Glenn, quando fez esse papel, se eu não me engano, ela já estava com 55 anos. Então, não combina muito ter a performance daquelas músicas, onde ela é até meio bobinha, tolinha, né? Assim, bem inocente, assim, aquela mocinha mesmo, com uma senhora já mais madura. Mas né? A história do filme, né, a história em si é uma moça muito jovem se relacionando com um senhor já mais velho, e essa moça sendo muito sonhadora e ingênua, coisa que uma mulher já mais madura não seria, né? É muito difícil. Então, eu achei que esse filme com a Glenn Close não me convenceu. Eu preferi muito mais o primeiro, de 1959, tá? Apesar que eu gosto muito da Glenn Close, é uma excelente atriz, mas eu gostei mais do primeiro filme. Tá bom? Então é isso. Eu recomendo que vocês assistam, caso queiram, né? Ou aqui fica então essas minhas informações para enriquecer o conhecimento de modo geral, né? Sempre é bom a gente ter essas curiosidades, né? Saber mais curiosidades eu mesma aprendi muito com esse filme, então valeu a pena. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam, né, a respeito desse filme, dessa história,
Se vocês têm alguma outra curiosidade aqui para complementar, né, para acrescentar, se conhecem algum outro filme que fale sobre isso também, que eu possa trabalhar sobre esse filme, né? E, bom, é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem o like e até o próximo vídeo.